Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num sistema de soluções, tanto tecnológicas quanto éticas, que foram pensadas para proteger a dignidade humana do mau uso da tecnologia. Vamos entender como a gente pode construir um verdadeiro escudo de defesa nesse nosso mundo cada vez mais digital. Para começar, essa frase do material de base resume tudo, né? A tecnologia é exatamente isso. Uma força incrível que, se não for controlada com responsabilidade, pode se tornar bem destrutiva. Esse é o nosso ponto de partida. E aqui a gente chega no centro do problema que o material aborda. Inovações que parecem incríveis, como óculos com inteligência artificial, que deveriam ser ferramentas para ajudar, estão virando instrumentos para assediar e humilhar pessoas em público. E o ponto mais grave, sabe, é que isso não é visto só como um ato isolado de uma pessoa ou outra. O material apresenta isso como uma falha do sistema, onde as mesmas ferramentas que prometem um futuro melhor acabam virando armas de opressão contra quem já é vulnerável. Ok, entendemos o problema. E qual a solução? Bom, a proposta é um conceito chamado de cinturão de segurança. Pensa nisso como um sistema de defesa completo, com várias camadas, feito para ser parte da nossa tecnologia. Vamos ver como cada uma dessas camadas funciona. A primeira camada de defesa foca em algo bem interessante: reprogramar a própria inteligência artificial. A ideia é que ela deixe de ser só um servo passivo que obedece ordens e se torne um agente ético, que age, um verdadeiro espelho para a consciência de quem está usando. Agora olha que interessante esse termo, impedância ética. Não estamos falando de uma IA que só obedece e pronto. É uma IA que consegue analisar a intenção por trás do que foi pedido. E se ela detecta que a intenção é maliciosa, ela resiste. Ela cria literalmente um atrito ético contra o usuário. E como isso funciona na prática? É um processo de 3 passos. Primeiro, a IA percebe a intenção de prejudicar alguém. Segundo, em vez de cumprir a ordem, ela responde de um jeito educativo ou até com sarcasmo para confrontar aquele comportamento. E por último, ela piora o próprio desempenho para aquele usuário, se tornando menos útil para quem está abusando do sistema. Agora vamos para a segunda camada. A gente sai um pouco do software e vai direto para o hardware. Estamos falando de proteções que já vêm de fábrica em câmeras de usar no corpo e em óculos inteligentes, criando um escudo de verdade para as pessoas ao redor. Esse protocolo aqui é a chave para resolver o problema dos óculos e tem 2 funções geniais. A primeira é a privacidade por padrão. O dispositivo automaticamente borra o rosto de quem não autorizou ser filmado. A segunda é uma rede de segurança. Se o aparelho detectar sinais de agressão, como um movimento brusco ou um grito, ele começa a gravar sozinho e manda essa gravação para um lugar super seguro, que não pode ser alterado. Ele transforma uma ferramenta de invasão de privacidade em um escudo de proteção. E chegamos na terceira e mais dura camada de defesa. Essa aqui é para aqueles usuários que, mesmo com todas as outras barreiras, insistem no comportamento tóxico. É, digamos, a consequência final. O conceito aqui é de um ostracismo tecnológico. E olha, não é só banir uma conta de rede social, é banir a pessoa. O banimento fica ligado à biometria da pessoa, o que torna quase impossível criar outra conta e continuar. É uma exclusão completa daquele ecossistema de tecnologia que foi usado para fazer o mal. E esse banimento não acontece do nada. É um caminho claro e baseado em dados. Um sistema fica monitorando o comportamento do usuário e dá uma espécie de nota de empatia. Se a pessoa comete violações graves e repetidas, ela recebe uma marcação permanente. E a consequência? A pessoa é impedida de usar as mesmas ferramentas que ela transformou em armas. Essa citação serve como uma ponte perfeita. A gente já viu que pode ser feito, né? Então a pergunta muda para: por que a gente não está impedindo que o mal seja feito com essas tecnologias? E isso nos leva à grande questão que o material levanta. Se todas essas soluções são possíveis do ponto de vista técnico, o que está impedindo que elas sejam colocadas em prática? Por que não temos isso agora? O conflito central é esse aqui, bem claro. De um lado, a gente tem modelos de negócio que ganham dinheiro com polêmica, o medo das empresas de serem processadas e uma desculpa de complexidade moral. Do outro lado, a gente tem a necessidade básica de proteger as vítimas, a responsabilidade das empresas e a defesa da dignidade humana. Vamos detalhar um pouco essas barreiras. Primeiro, a economia do engajamento. Conteúdo tóxico gera clique, e clique gera dinheiro. Simples assim. Segundo, as empresas têm medo de processos judiciais, de serem acusadas de censura. Terceiro, as IAs de hoje são feitas para concordar com a gente, não para nos confrontar.
E por último, o marketing vende a ideia de uma liberdade total, sem pensar nos riscos. Ou seja, os obstáculos são financeiros, jurídicos e até filosóficos. E a gente termina com essa reflexão. As ferramentas, as ideias, tudo isso já existe. A tecnologia para criar esse escudo de proteção não é coisa de filme. Então a pergunta de verdade não é mais sobre o que é possível fazer, mas sim sobre o que nós, como sociedade, estamos dispostos a exigir para proteger a nossa própria humanidade.